Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez e eu tô feliz de você estar acompanhando aí com a gente, seja aí você da PIB, seja você da CEPAP, seja você de uma outra denominação, você é bem-vindo aqui com a gente para poder compartilhar da palavra de Deus. Amém, pastor Caleb. Prazer, é um prazer estarmos aqui novamente e isso parece que vai se perpetuar, né? Nós vamos acabar se fundindo aí. Cepabast, né? Basti, Cep, né? Sei lá, não sei nem como fazer uma junção aí dos dois nomes. Mas olha só, pra gente começar esse diálogo, nós queremos que vocês coloquem aí perguntas, pra vocês poderem participar, entrar nessa mesa aqui de conversa com a gente e poderem trazer dúvidas, porque nós vamos falar de um assunto aqui um tanto delicado, né, pastor? Bastante controverso, né? É verdade. Porque ainda mais nos dias de hoje, né? Existem posicionamentos, existe muita coisa aí que uns aceitam, outros não, e aí acaba confundindo, mas nós vamos fazer uma coisa diferente, porque nós vamos trazer esse assunto sobre a ótica da palavra de Deus, o que Deus diz a respeito desse tema, porque nós temos nossa visão, mas o que Deus nos diz a respeito da visão dele, a respeito desse assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. É verdade. E a autoridade, né, ainda mais na ótica, ou melhor, no que nós estamos vivendo hoje, você vê aí, você abre o Facebook, é gente atacando o presidente, é gente atacando o governador, é gente atacando os deputados, né? E a pergunta que fica é a seguinte, né? Como é que o cristão deve lidar aí com a situação diante do governo, ser ele corrupto, como já tivemos vários, né? E talvez até estejamos vivendo um, também a gente não sabe, talvez mais pra frente vai descobrir, né? A gente quer crer que não. E como o cristão vai lidar com essa situação diante de que ele está submisso, né? Ele está submisso a uma autoridade, tem os policiais aí fechando os comércios, tem cristão aí se rebelando, indo contra, batendo de frente, tem aí surgindo aí uma série de atentados por aí, de pessoas se manifestando na rua enquanto estão mandando o toque de correr e as pessoas estão indo pra rua. E aí, devemos obedecer à lei, não deveremos obedecer à lei? É uma dúvida muito grande. Mas aí você tocou num ponto muito... O microfone. Aí você tocou num assunto muito interessante. Devemos obediência à lei ou à autoridade? Exato. Boa. Percebe? É a pessoa ou é a lei, né? Aí que constitui a nação e assim por diante. Tem né? muitas diferenças aí que a gente precisa saber, que a gente precisa tirar muita dúvida aí, né? É verdade. Então nós queremos que vocês participem com a gente. Aí nós vamos discorrer algumas coisas aqui, mas para melhorar o assunto, para ficar mais gostoso, a gente precisa que vocês participem também. Então é necessário que você deixe a sua dúvida. E você colocando aí nos comentários a sua dúvida, a Carla vai estar anotando aí pra gente, vai estar falando e a gente vai estar podendo trazer você pra mesa para dialogar com a gente e principalmente ouvir o que Deus tem pra dizer a respeito de tudo isso, não é verdade? Então, Naor, vamos lá. Aonde começou essa ideia de autoridade? A autoridade é uma coisa que veio só pra agora? Sempre teve a ideia de autoridade? Como é que Deus lida com essa situação de autoridade? Qual que é a sua visão? A minha visão é que a autoridade ela sempre existiu. Sempre existiu. Sempre Legal. existiu. A autoridade ela já vem desde o início na criação, bem de antes da criação, na verdade, né? Mas vamos colocar daquilo que nós conhecemos a respeito daquilo que Deus revelou para nós desde o princípio. Então, pela autoridade dele, ele criou todas as coisas, porque ele dizia e as coisas simplesmente aconteciam pela sua autoridade. Obedeciam, né? As coisas aconteciam. Simplesmente aconteciam. Todos os haja elementos, luz e houve luz. todos os elementos exercem submissão, né? Nós estamos falando de estruturas, de átomos, né? Nós estamos falando de tudo que existe, tudo que é concebível, seja material ou não, pelo ser humano, seja material ou imaterial, né? Eles se submetem à vontade de Deus, porque Deus é tão poderoso que ao fato dele falar, as coisas acontecem. Então, isso é muito interessante o que você falou, porque muitas vezes a pessoa tem a noção de que é o seguinte: a autoridade constituída, ela é só uma ordenança depois do pecado. Então é uma realidade necessária, mas não significa que ela é de fato
absoluta, sempre existiu, sempre foi colocada. Mas na verdade a gente vê que sempre existiu, né? Por exemplo, Gênesis 1:28, antes do pecado entrar no mundo, a Bíblia diz assim que Deus colocou o homem como autoridade sobre a criação. Então já existia uma ordem ali que Deus colocou para nós, para que a gente pudesse obedecer e sujeitar também as coisas. Obviamente que depois do pecado mudou um pouco a situação, né? Complicou mais ainda, vamos dizer assim. Verdade. Porém, a autoridade já estava ali, igual você disse, né? Sim. Mas é interessante que Deus ele não só exerce sua autoridade, como ele ensina, ele falou, olha, vou colocar todas as coisas debaixo de autoridades. Não é verdade? Como você exemplificou aqui no início, a natureza ficou sujeita, submissa ao homem. Ok? E quem que deu essa autoridade para o homem? Deus. Que detém toda a autoridade. E é legal você falar isso, porque a gente já de antemão já pode começar a trabalhar, a pensar sobre da onde provém a fonte da autoridade, né? Como você disse aí, vem de Deus. Vem de Deus. E eu queria mostrar alguns slides aqui para ilustrar um pouquinho isso daí. Talvez você tá aí olhando, e talvez você tenha uma compreensão diferente do que, de fato, a Bíblia diz sobre como deveria funcionar as autoridades. E aqui, o primeiro modelo que nós temos aqui, eu trouxe 4 modelos, vou explicar rapidamente, né? O primeiro é a visão totalitária. É aquele estado, por exemplo, que nós conhecemos como comunismo, socialismo, onde, na verdade, socialismo melhor, né? Que é aquele que um domina sobre todos. Podemos pegar os países aí, por exemplo, Coreia do Norte, onde uma autoridade manda sobre tudo. O Kim Jong lá, ele manda no exército, ele manda na arte, ele manda na igreja, ele manda no trabalho, ele manda na escola e ele manda na família, né? Então esse é um modelo que coloca tudo sob sujeição sobre uma pessoa, na verdade, sobre o Estado. Então o Estado é a autoridade maior. E a Bíblia não diz que o Estado é a autoridade maior. Por mais que Deus exerceu e escolheu o Estado para, de certa forma, organizar a sociedade em certo sentido, ele não tem um monopólio da igreja. O Estado e a igreja não se misturam, por exemplo. A família não está sujeita ao Estado. O Estado não manda na família, né? Igual um teólogo uma vez, economista, disse o seguinte: o Estado não pode legislar sobre a família porque quem constituiu o Estado foi a família. Então seria como se o pó estivesse mijando no cachorro, né? É uma inversão de valores. Então o Estado não pode mandar, de fato, na arte, no trabalho e essas coisas todas. O outro modelinho que nós temos aqui é, por exemplo, dos estados democráticos ou republicanos, como os Estados Unidos, por exemplo, onde o indivíduo, a pessoa, ela legisla sobre a igreja, sobre o trabalho, sobre as artes, sobre a escola, sobre a família. No Brasil também, né? No Brasil também. Então a pessoa, ela coloca ali a sua preferência, ela coloca ali a sua autoridade sobre aquilo, e ela é uma visão individualista, é ela por tudo, né? E tem uma visão aí que alguns cristãos têm, que é a visão de que a igreja é de Deus, mas o resto, quem comanda é Satanás. Já viu alguma coisa desse tipo? Já. Tem gente que acha assim, que o Estado, quem manda não é Deus, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não se mistura com essas coisas, política e religião e futebol não se discute. Não se discute. Né? Bom, eu tiraria dessa tríade aí o futebol, porque... O futebol realmente realmente é gosto, não, né? É questão de gosto, mas Deus, né, não é questão de gosto. É verdade. É um ser que domina um ser que todos. criou, é um ser que está sobre todos, não é verdade? Então Satanás, ele não manda no trabalho, ele não comanda as artes, dizer que as artes são de Satanás é menosprezar a criação, né? Aliás, eu quero lembrar de uma coisa: Satanás, ele não é dono de nada. Aliás, ele não pode exercer autoridade porque ele não tem nada. Mas existe uma frase que ele mesmo disse para Jesus, quando ele levou Jesus para ser tentado, né? Ele fala assim: tá vendo esses poderes aqui? Ele mostrou para Jesus em cima dos montes lá, né? Toda autoridade, todo governo, todo poder, toda, né, as riquezas do mundo. Então ele fala assim: olha, tudo isso me pertence porque foram me dados.
Então ele só exerce alguma autoridade porque nós, os seres humanos, que deveríamos ter autoridade constituída por Deus, né, sobre todas as coisas, passamos essa autoridade para Satanás, e aí esse sistema se torna um sistema corrompido e corrupto. Pelo pecado, né? Pelo pecado. É verdade. E aí monopoliza tudo, né? Aí perde todo o sentido, e aí Deus, como se Deus tivesse só um pedaço de tudo. É isso. E Satanás tivesse com o ser humano que fez isso aqui, que colocou Deus de lado. Exato. Uma visão pseudo-cristã, não é realmente a visão bíblica da coisa. E por último aqui, pra gente finalizar, a visão bíblica da situação. Nós podemos chamar de cosmovisão bíblica, né? Que é Deus que legisla, que comanda, que dá autoridade sobre as coisas. É Deus que comanda a igreja, é Deus que comanda a forma como nós devemos trabalhar, como a arte deve ser feita, como a escola deve ser ensinar, né? Como a família deve ser conduzida, o sistema familiar, né? O marido, a esposa e os filhos, e o Estado. É Deus que autoriza o Estado a ser. Então são estruturas e instituições, primeira coisa que a gente observa, que são separadas. Veja só, o Estado, ele não é maior do que a família, ele é uma outra instituição. São instituições diferentes. Uma não pode estar sobre a outra, porque são instituições diferentes, né? Então não compete ao Estado comandar a família, não compete ao Estado cuidar da igreja, por exemplo, né? Igual um papa certa vez disse assim, que Deus tinha dado para a igreja o poder espiritual e o poder temporal. O poder temporal era para servir a igreja. Bem, de certa forma poderíamos dizer que sim, mas de outra forma também poderíamos dizer que não. Tivemos aí grandes dissabores com essa situação. Que foi justamente que culminou na reforma protestante. Exatamente. Né? Então, o que acontece? A igreja até deteve esse poder por um período, só que ao invés de glorificar a Deus por esse período de governo, muito pelo contrário. Houve mais corrupção. Houve mais corrupção, houve dissabores, até os próprios santos, a própria igreja estava sendo perseguida pela igreja. Percebe como a inversão dos valores que o pecado que atua no ser humano gerou nele, no próprio. O pecado no ser humano faz com que o ser humano se autodestrua. É quando ele perde o fio da meada, né? Exatamente. Quando ele esquece aonde ele deve procurar balizar a sua vida e as suas... Quando o homem, por exemplo, esquece, como aconteceu, né? Esqueceu e fechou a escritura e falou assim, agora eu vou conduzir com a autoridade que eu acho que Deus me deu, ele acaba saindo do sistema bíblico para ir para qualquer outro sistema. Exatamente. Nós podemos ver nesses seus slides a seguinte questão. No primeiro slide que você mostrou, aquele tipo de tipo governamental, o ser humano ele se coloca como Deus. Por isso chega naquela situação. No segundo que você colocou, o homem coloca, né, esse aqui. O homem no centro. O homem acaba sendo no centro das coisas. Então, o primeiro falhou, o segundo falhou, esse outro aqui, já por certo, não é indiscutível, né? Exato. Então, é tudo fadado ao fracasso. E nós temos um grande exemplo bíblico que conta exatamente isso. Quando o homem tira Deus do governo, como que as coisas só entram em declínio. O livro de Reis, né? Exatamente. Quando foi escolhido o rei Saul, o povo não aceitou, não quis mais a liderança de Deus. Exatamente. É justamente o que Deus fala para Samuel, né? Samuel, eles não rejeitaram você como juiz, eles me rejeitaram como autoridade deles. E ali o livro de Reis, Segunda Reis, Crônicas e Segunda Crônicas, mostra aí o declínio de Israel até culminar na Babilônia, né? Que aí, não só Israel, como Judá caiu na Babilônia e Israel foi levado aí pela Síria cativo e tudo mais, né? Mas aí a gente pensa da seguinte forma, bom, então se nós rejeitamos a autoridade de Deus e nós constituímos um rei sobre nós, então Deus foi posto de lado. Lê do engano. Ele é soberano, né? Ele é soberano sempre, porque mesmo quando o homem escolheu
rei humano sobre ele, Deus é quem estava por trás. Falou, ó, dê a eles o que eles querem. Olha só, a autoridade de Deus. Tudo bem, eu permito que vocês deem a eles o que eles querem. E depois de Saul, que Saul foi rejeitado por Deus, Deus escolheu uma outra autoridade segundo o seu coração. Exato. Percebe? Então Deus sempre está por trás de toda autoridade. Mesmo quando o homem se corrompe, mesmo quando Deus há continua corrupção, mesmo seu poder, quando o pecado corrompe todo esse sistema. E aqui vem uma dúvida que surge falando sobre isso, né? Porque talvez você que está nos assistindo aí poderia pensar, poxa, eu até entendo que eles rejeitaram Samuel, e quando rejeitaram Samuel, rejeitaram a Deus. Então, a partir daquele momento, por mais que Deus estivesse no controle, mas agora a autoridade não é mais de Deus, agora é do homem. Não, né? Porque é aí que está a questão que nós precisamos entender hoje. Quando o homem ele é colocado no poder e no local de autoridade, não é porque ele agiu de forma errada, ou porque ele foi, de certa forma, agindo contra Deus, ou talvez que ele seja um ímpio. Não significa que ele não foi colocado por Deus ali. Não é verdade? Verdade. É justamente o que vai dizer Romanos 13. Exatamente, que nós vamos fazer essa leitura agora, né? Então vamos ler então. Bem, lê na sua aí então. Acho que não precisa ler os dois, acho que... Vamos ler até o verso 7? Vamos. Acompanha aí na sua casa aí, Romanos 13, 7. Se tiver alguma pergunta, já pode fazendo aí, que a Carla vai estar anotando aí. E eu estou na nova versão internacional, ok? Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Nenhuma, né? Olha aí, já está respondendo algumas perguntas aí, né? As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, aqui, ó, no verso 1 já está resumindo tudo. E quem é que estava governando nessa época aqui? Na época de Romanos era... Né? Não era Nero, era Nero, né? Veja que ele não voltou atrás por causa de Nero. É verdade. Mesmo depois, tanto é que João, no Apocalipse, ele continua falando sobre as autoridades, né? Pedro fala sobre as autoridades. Então, olha só, existe alguém mais corrupto? Quem que estava governando 60 depois de Cristo? Quem veio antes de Nero? Agora eu não me lembro, sinceramente. Me fugiu aqui. Sei que ele toma o poder... Não, ele já estava no poder já. Só que ele começou a ficar maluco no ano 68, por aí. Ele já estava no poder aqui, ele estava fazendo toda aquela questão com a família. Que no começo ele ainda era meio bonzinho, depois que ele subiu pra cabeça, que ele acabou matando a própria mãe, e aí virou uma loucura. Mas nessa época aqui ele já estava bonzinho a ponto de matar a mãe já. Então já estava nesse nível de bondade. Né? E teve algum governo pior do que esse? Ah, teve. Né? Teve, sim. Até teve, mas vamos dizer assim, se compara aí... Ao ponto de tamanha loucura? De você falar assim, não, esse cara é tão louco que eu não vou me sujeitar. Comparado com os dias de hoje. Até o Lula, hoje... gente. Até o Lula. Não. Ainda o Nero ainda consegue ser pior que o Lula. Ou não, né? Não muito sei. Pior, não. Não dá nem para comparar, né? Porque esses governantes de hoje não se comparam à brutalidade desses aqui, né? Porque os nossos governantes hoje, nós temos leis que não permitem que eles façam exatamente. História, né? Então essa história aí nós aprendemos com os erros do passado e nós procuramos não repeti-las, né? Mas nessa época aqui os imperadores, os governantes, as autoridades jogavam as pessoas inocentes nos calabouços. Nos calabouços não, mas sim, mas nas arenas para serem comida pelos leões. Uhum. Que isso aconteceu com muitos cristãos, né? Então vamos continuar aqui no verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade... Opa! Os rebeldes aí que não estão sujeitos às autoridades, cuidado aí, ó a palavra aqui de Deus que está falando, ó. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. É a mesma coisa de Samuel. Mesma coisa. Quando eles rejeitaram Samuel, eles estavam rejeitando a... Deus. Quem tinha colocado Samuel lá? Deus. E quando eles rejeitaram Samuel... rejeitar a Deus. Então, exatamente. A mesma coisa aqui. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha só como é forte essa palavra aqui. Ai, meu Deus. Cuidado. Eu fiquei agora com frio na espinha.
pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o Mal. mal. Você pratica o mal, então tema. Tem que ter medo mesmo. Exato. Porque aqui ele tá falando sobre a autoridade do governo de exercer a justiça e a violência. A violência. Se necessário. Se necessário. Pros Maus. os maus, aqueles que são desobedientes à autoridade. Exatamente, são os rebeldes. A palavra rebelde, né? Rebeldia. Porque aqui está falando, ó, os rebeldes aqui, o verso 2. Aquele que faz o bem não precisa temer. Aquele que se rebela. Então a palavra é para rebeldia, né? Então no verso 3 ainda está aqui, ó. Você quer viver livre do medo da autoridade? Olha a pergunta que está fazendo para você hoje. Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, Teme. tenha medo. Tenha medo. Porque não é à toa que ele traz. Olha só, pois ela não porta a arma, a espada na cintura, sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. E olha o que ele tá falando de uma autoridade ímpia, hein, gente? Uma autoridade ímpia. Exatamente. Não, mas eu só vou obedecer se o cara for um crente. Se for um cristão, aí eu vejo que é de Deus. Aí volta aquele sistemazinho, né? exatamente. Mas não, na verdade, o ímpio, quando governa, é vingador de Deus para exercer a espada contra aqueles malfeitores que são rebeldes e não se submetem à autoridade divina aí que foi colocada sobre eles. Mas é interessante notar que existe um trecho da Bíblia que fala que o rei de Tiro, o rei Dario, se eu não me engano, Deus chama ele de minha autoridade, ou o meu... Ciro. Ciro. Rei Ciro. O rei Ciro. Ciro. Ele fala assim, o meu ungido. Meu ungido. Então, quer dizer, era um rei ímpio, um rei pagão, um rei que matava com requinte de crueldades, né? Foi numa época aí que ele invadiu a Babilônia e matou todo mundo. Sabe o que ele fazia? Ele matava as pessoas e empalavam as pessoas. Era a pior morte que poderia existir, né? Então, essas pessoas, mesmo más, elas estão sujeitas à autoridade de Deus, porque Deus é que fala, olha, você vai exercer a minha justiça sobre os povos. E aqui vem uma pergunta que eu acho que talvez é a parte mais problemática desse assunto aqui, que é a seguinte. Bem, talvez vocês estão ouvindo aí a gente falar sobre isso e fala assim, poxa vida, então se hoje o governo, significa que quando o governo então se ele por acaso se rebelar, o Estado se rebelar contra toda a sociedade brasileira, por exemplo, vamos colocar nosso contexto aqui, e começar uma perseguição, começar a vir aí contra nós, seja cristão ou não cristão, e começar aí a matar as pessoas torta direito, como aconteceu lá no Kim, nós temos que fechar a boca e ficar quietinho e abaixar a cabeça. Aí que vem uma questão muito importante. Aí vem os limites da submissão com a autoridade. Existe um limite que a Bíblia mostra pra gente, que é o limite da preservação da vida, que é da legítima defesa. E aqui é um assunto muito polêmico, porque tem gente que vai acreditar da seguinte forma. Eu acredito que, um exemplo, né? Eu acredito que, independente do que o governo faça, eu tenho que ser como uma ovelha muda para o matadouro. Mas se você for olhar o contexto bíblico, os autores bíblicos, os exemplos que nós temos bíblicos, eles não agiam dessa forma, não. Não agiam dessa forma, não. O próprio apóstolo Paulo, quando ele foi encurralado pelo Império Romano, o que ele fez? Ele reivindicou seus direitos. Falou assim, não é assim não. Eu tenho direitos. Cuidado aí. Eu sou um cidadão romano e eu tenho direitos e eu não vou aceitar isso de barato, não. Ele exerce ali a sua cidadania, ele exerce ali vamos dizer assim, ele bate de frente com a autoridade naquele momento. É interessante que Paulo, ele como seguidor de Cristo, ele fala de si mesmo o seguinte, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. E ele age da mesma, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele age da mesma forma como Cristo agiu. Porque Cristo, ele não foi preso.
Ele não foi preso pela autoridade, ele não foi conduzido pela autoridade. Ele se entregou. É verdade. Ele Por quê? Mas também, né? Tem uma diferencinha um pouquinho aí. Né? Tem uma diferencinha, por exemplo, Cristo, ele tinha os anjos dele que ele diz o seguinte, né? Só falando sobre autodefesa, né? Não entrando no mérito do se entregar. O se entregar, sim, por amor, toda essa questão. Perceberam aqui algumas coisas aqui. Se você tem a sua opinião a respeito disso, vai mandando aí a sua opinião, porque aí de repente a gente pode até discutir um pouco mais a respeito, né? Porque, por exemplo, Jesus, quando ele foi lá entregue aos sacerdotes, quando vieram os soldados romanos ali à autoridade, o que ele falou? Se eu quisesse, eu chamaria os anjos e ó, pau pra quem tem, né? E só que Jesus não fez isso porque ele já sabia que ele tinha um propósito, ele tinha uma missão e tudo mais, né? E dentro desse contexto, quero lembrar também que Jesus se entregou. Mais uma vez reforçando isso, sabe por quê? Por causa de uma frase que Jesus disse a Pilatos. Pilatos, ele temendo que ele estava cometendo algum erro ali, naquele julgamento, ele fala assim: por que você não fala comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para livrá-lo da morte? Aí Jesus demonstra ali quem ele é, né? Nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse concedido. Exatamente. Ele fala assim, ó, você está esquecendo uma coisinha bem básica. Não é você que tem autoridade. A autoridade é sempre delegada, né? Nenhuma autoridade ela é por si só completa e não é totalmente autônoma. De maneira nenhuma, é sempre delegada, né? Sempre é Deus delegando para o homem. Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó, eu estou fazendo a vontade, eu tô me submetendo a uma autoridade maior, e você? Aqueles que estão me entregando estão cometendo um pecado ainda maior, porque eles estão me entregando para a autoridade e para a morte, porque eles não estão se sujeitando à autoridade maior. É verdade, é verdade. Não é? E aí, entrando nessa polêmica um pouquinho, você vê, por exemplo, eu tava vendo um vídeo esses dias, na verdade eu vi ontem, pastor, e fiquei um pouco assim assustado, porque tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Se você for observar, eu tava vendo uma comerciante, eu não sei se esse vídeo é de agora ou se ele é um pouco mais antigo, eu acredito que é um pouco mais antigo. Uma comerciante estava lá e de repente os policiais entraram no seu mercadinho, e eu não sei o contexto, o vídeo não mostra o contexto, então eu não estou tentando trazer um juízo, porque eu não sei o que estava acontecendo ali, mas falando a respeito de uma situação. O policial entrou ali e ela não quis se submeter e tudo mais. Só que ela começou a agredir o policial. Primeiro aí já começou errado, não deveria ter agredido. Porém, o policial começa ali a usar de força bruta, porque ele não pode ser, ainda mais que estava armado, poderia acontecer uma coisa pior. Ele bate nela, só que ele acaba enforcando ela. Mas enforcando. Mas não a respeito desse assunto. Mas imaginemos uma situação hipotética. Imaginemos que ele não soltasse a garganta dela, custe o que custar. O que deveríamos fazer nesse sentido? Nós, sabendo que a autoridade é constituída por Deus, deveríamos deixar ele nos enforcar até a morte? É uma questão polêmica. Devemos deixar ele nos enforcar até a morte, custe o que custar, porque afinal essa é a vontade de Deus, alguns diriam, ou por legítima defesa, por amor à vida que Deus nos deu, que é um direito da vida, deveríamos reagir. Eu colocaria uma terceira opção aqui. Boa. Por amor à autoridade divina, respeitar a lei de Deus, não matarás. E aí, por respeito à autoridade divina, salvar uma vida. Porque aí você vai cobrir uma multidão de pecados, porque você vai evitar que uma pessoa mate, você vai garantir a sobrevida de uma pessoa e você vai estar sendo justo. Olha só que coisa linda. Porque você vai se submeter à autoridade de Deus, você é justo. Porque você defendeu um pobre, ok? De uma autoridade. A autoridade não vai pecar, no caso, se você ajudar a livrar, você vai evitar de uma injustiça pela autoridade. E você vai estar salvando uma vida de uma injustiça cometida. Percebe? Eu entendo.
Eu vejo que é uma situação um pouco delicada. A gente precisaria, talvez, ter um assunto importante que poderia até tratar um pouco mais cuidado. Com A mais questão cuidado. da autodefesa. Porém, eu creio que o valor à vida, você falou não matarás, por exemplo, ali no texto, fala assim, não, o mais literal, né, no hebraico ali, seria não assassinarás. Que é justamente você assassinar uma pessoa por bel prazer, né? Mas dentro da questão de defender a nossa vida, a gente tem vários exemplos na Bíblia que poderia ser esse ato que você falou, que é o ato que é um ato válido. Eu acredito que é um ato válido, mas eu acredito que não é normativo. Eu tenho que me sujeitar no sentido de me deixar ser, não sei se foi isso que você quis dizer, me deixar ser morto, talvez, não sei, ser estrangulado, nesse caso que eu coloquei hipotético, para que pudesse obedecer à autoridade, e estaria obedecendo de certa forma, mas será que existe um limite na autoridade que Deus colocou sobre o Estado? Sim. E aí nós queremos, e aí que é um ponto importante. Esse limite, eu acho que é justamente quando a gente observa os deveres do Estado, e quando a gente observa os deveres do Estado, a gente sabe até onde a gente pode sujeitar ele. Que até o caso, por exemplo, que nós cristãos temos, né? Lá em Atos dos Apóstolos, quando eles estão pregando o evangelho, de repente as autoridades chegam para Pedro e falam o seguinte: para de pregar, senão o bicho vai pegar. E aí Pedro fala o quê? Convém a mim obedecer a Deus do que aos homens. Mas aqui nós temos a resposta para essa, no verso 4, olha lá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Para o seu bem. Ok? Então, enquanto está para o bem... Para o bem. Então, mas vamos continuar aqui. Mas se você praticar mal, tenha medo, porque você pode sofrer as consequências da sua rebeldia. É verdade. Mas olha lá, vamos continuar aqui. Pois ela não porta a espada sem motivo. Quer dizer, ela tem autoridade, se necessário, usar da força e até levá-lo à morte. Você vai ter que se explicar diante de Deus porque você não se sujeitou à autoridade. É verdade. Então aqui, é serva de Deus, agente da justiça. Então a autoridade tem esse limite de praticar a justiça. E de fazer para o bem. Para o bem. Para o bem. Você entendeu? Então, se ela está matando por num ato de injustiça, ela não está sob a autoridade divina. Exato. E aí justifica, por exemplo, a fuga dos nossos irmãos aí da igreja perseguida, muitas vezes, para outros países. Eles estavam sendo ameaçados de morte injustamente. Injustamente. Não por simplesmente a bel prazer, por questão de rebeldia ou alguma coisa do tipo, eles quererem desrespeitar, mas na verdade eles estavam querendo obedecer a Deus com a justiça verdadeira e plena, ao invés de obedecer o governo que excedeu o limite da autoridade que Deus tinha dado para eles. Perceba a diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio, nesse caso aqui, ele se rebelaria contra a autoridade, falando: não, eu tenho os meus direitos, eu quero exercer esses meus direitos, você não pode fazer isso comigo. Então, eu exijo, ok? Não. Os cristãos, eles entendendo que eles têm sujeição a uma autoridade maior, ao invés de se rebelar à autoridade humana, eles fugiram. Por que fugir? Algumas pessoas podem falar assim: eles foram covardes, eles não enfrentaram, eles não exigiram seus direitos. Não, não é bem por aí, não. É uma cadeia de submissão. Existe uma cadeia de autoridade. Deus constituiu sobre nós a autoridade para que haja organização, para que haja ordem. Paulo fala que dentro da igreja precisa haver ordem e decência, e cada um tem que fazer as suas coisas de acordo com cada posição, cada postura, né? E coloca lá. Então a mesma coisa a autoridade lá fora. Deus colocou as autoridades para exercer justiça, para que haja ordem. Então nós não vamos nos rebelar, mas se está ameaçando a nossa vida, vamos fugir. E havia um propósito nisso também, nessa fuga, porque Jesus tinha dado o comando: vão por todo o mundo pregando o evangelho, né? Então foi uma das formas também que Deus usou de sua autoridade para poder fazer com que o povo se espalhasse pela terra e o evangelho chegasse foi usada por Deus até. Graças a essas fugas
que os cristãos tiveram devido à sua sujeição à autoridade divina, que nós temos 2000 anos depois a palavra de Deus na nossa mão. Nós encontramos um achado agora, recente, escondido ali nas montanhas, no Vale de Qumran, no Mar Morto, que é justamente proveniente... Foi a semana passada que descobriram, né? Passada. Divulgaram, né? Mas já descobriram faz tempo. Isso. E são manuscritos aí que provavelmente foram, não de cristãos, provavelmente foi de judeus, mas judeus que foram, por causa da perseguição, foram dissipados aí, foram se esconder ali no vale, próximo do Vale do Mar Morto, né? Então, Deus ajudou isso também para preservar a sua própria palavra, né? Deus está no controle de tudo, independente se for um governo ímpio ou se for um governo justo, né? Agora eu queria partir para um ponto aqui, sim, que para a gente resumir talvez a função, né? Nós falamos assim que o governo ele tem um limite de autoridade dada. Caso esse limite exceda, o cristão ele não é obrigado a obedecer, né? E aí está justamente aí. Eu coloquei 5 pontos interessantes que são os deveres do governo civil dados por Deus. Eu coloquei uma série de referências aí, você está observando. Nós não vamos abrir todas, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite, né? Mas vamos comentar algumas delas, só essas 5 aí. O dever do governo para nós é para que o governo possa punir os criminosos. Exercer justiça. Exercer a justiça é o segundo ponto. Mas faz parte da justiça, com certeza. O governo para punir os criminosos. Você imagina aí você entrando na sua casa e aí você fosse aquele pacifista, né? O pacifista, eu acho que é um grande perigo de entrar esse tipo de doutrina dentro do cristianismo, porque isso é um horror. Você vê uma mulher estuprada, sendo estuprada no meio da rua, você vai lá e vai falar, por favor, você pode, por favor, parar de fazer isso? Você não vai agir dessa forma. É bem pelo contrário, você tem que usar de violência mesmo e chamar as autoridades para que ela possa tomar a providência cabível a ela, né? Aquela situação terrível, né? Você sabe que aqui eu falei justiça, mas na verdade eu fiz uma pegadinha aqui, tá? Porque na verdade essa punição para criminoso não é justiça. Não, é vingador, né? Como fala aqui, né? Exercer vingança. No caso aí, de privar essas pessoas de uma liberdade por elas cometerem crimes. Então ela está sendo uma autoridade que vai colocar em ordem algo que está em desordem. Porque na verdade ela vai ser um justiça, freio, né? Vai ser um freio para a sociedade, exatamente. Né? A justiça, ela diferencia aqui nesse caso, por quê? A injustiça quando eu sou rico, por exemplo, é uma questão hipotética, tá, gente? Uhum. É como eu, como uma pessoa muito mais poderosa, tiro de uma pessoa mais pobre os direitos de sobrevida. Isso. Você entendeu? E é justamente o segundo ponto. Para que eu detenha mais regalia, poder, eu tiro daquele que não tem nenhum. Nada, que não tem nenhum. Então isso é uma injustiça, eu tirar dos pobres. Por isso que Jesus ele fala assim, ó, vão exercer justiça, vão saber o que é dar aos pobres, vão alimentar os órfãos, vão, né, lembrar das viúvas, na verdade, porque eram pessoas que não tinham nada, que já tinham sido tiradas de tudo. Então essas pessoas com autoridade e com poder vinham e tiravam até o que elas tinham. Exatamente. E esse é o segundo ponto, né? Que é justamente, primeiro, ele vai para punir os criminosos, não deixar que eles dominem a sociedade. E aqui no caso de justiça, né? O primeiro caso é sobre aquele tipo de que alguém que vai vingar por você aquilo que você não tem a autoridade de Deus para fazer. Não é papel da instituição da família, não é papel da instituição da escola, não é papel da instituição da igreja punir os criminosos. Não, esse é um papel que Deus deu para o Estado. É o trabalho sujo que Deus deu para o Estado, né? E aí é um trabalho que é dado por Deus, tanto é que Deus ele divide muito essa questão. Pode ver, quando Davi ele foi querer colocar o templo, erguer o templo, Deus falou assim, não, você é um homem de guerra. Tem sangue você é o governo que trabalha para proteção, para você cuidar aí do zelo dessas outras coisas. Agora quem vai cuidar do meu templo é uma outra, sua mão está manchada de sangue. Então é necessário a função de Davi, mas não se mistura uma com a outra. Você entende? Não é Davi que não é o governo que tem que instituir o templo ou as questões religiosas, tem que ter uma diferença, uma distância. Então eu falei de trabalho sujo nesse sentido, porque não é cabo da igreja, como aconteceu muitas vezes na igreja católica, por exemplo, que queria agir com essa forma, né? Torturando pessoas,
né? Com a Santa Inquisição e assim por diante, fazendo o papel que era do Estado. Que de santo não tinha nada. De santo não tinha nada, é verdade. Vamos pular pro segundo então? Terceiro, Primeiro, né? é garantir a oportunidade aí, você vê aí Levítico 19, 9, por exemplo, fala aí sobre não tirar vantagem dos pobres, igual o pastor Nor estava bem dizendo aqui. Né? Quando você vê um pobre, uma viúva, um órfão, passando necessidade... Desculpa pular as etapas aí. Não, mas tá... Não, mas eu só queria fazer a diferenciação aqui entre Exato. E aí você não tirar essa oportunidade deles, né? Deus usou o governo para quê? Para que ele seja aquele que vai dizer assim, não, ó, vou garantir o direito dele de sobrevivência, garantia de justiça, para que ele possa também ter. Ninguém venha, os poderosos, tomar o lugar do pobre, só porque ele não tem algumas coisas e tudo mais. Terceiro ponto, garantir o bem-estar e os bons modos. Aqui uma coisa muito interessante, eu queria citar aqui, as nossas colegas aqui saíram, não sei onde que elas estão, porque era para elas estarem aqui com a gente, mas para você ter uma ideia aqui... Acho que não tem ninguém participando, hein? Vai saber, acabou o celular, a live já desligou, nós estamos aqui conversando, né, e tudo mais. Mas garantir o bem-estar e os bons modos aqui, eu acho interessante o texto de Deuteronômio, que ele fala assim que cabia à legislação civil instituir que as casas tinham que ter guarda-corpo. Para quê? Para que se alguém caísse da sua laje, da sua casa, não venha ser sangue sobre a sua cabeça. Veja só uma coisa interessante. Quando a prefeitura vai na sua igreja, ela diz o seguinte, ó, aqui, ó, isso aqui está colocando em risco, ou então um bombeiro, né? Vem na sua igreja e diz o seguinte, ó, você precisa colocar aqui extintor de proteção. É cabível e é dever do governo ter os bons modos para a segurança de todos, né? O próprio Deuteronômio estava dizendo, coloque guarda-corpo para que ninguém venha cair. Como você fizer uma construção, né? Até Deuteronômio 25 é até engraçado. Ele fala até sobre higiene. Como e onde deve ser feito onde você deve defecar. Ele fala assim, você deveria fazer um buraco e enterrar. Por quê? Você imagina uma sociedade que não tivesse ninguém legislando sobre isso. Você ia ser um fedor, ia ser uma coisa terrível, você nem imagina aí como seria terrível. Todo mundo fazendo defecagem por onde quisesse aí, sem ter nenhuma norma que regulasse tudo isso, que tem que ter banheiro, tem que ter esgoto, tem que ter saneamento básico e tudo mais. Imagina você tá andando pela rua, quem já não passou por isso, né? Tá andando pela rua e de repente você pisa naquela caquinha de cachorro. Já pensou? E de ser humano é muito mais fedido, né? Vamos convenhar aí nisso daí. Quarto, proporcionar defesa nacional. É necessário que o país, a gente não pode pensar assim que todo ser humano é gente boa. Bem pelo contrário, a Bíblia nos ensina que todo ser humano é depravado, né? Então a gente pensar que todo ser humano, basta você conversar que vai dar tudo certo, vai lá conversar lá no morro do Dendê do Alemão, conversar com os traficantes, falar assim, não, é o seguinte, vamos conversar aqui, bater um papo, vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? Os policiais que o digam, né, e tudo mais. Vai conversar lá com a Al-Qaeda, guerra civil ali. Vai conversar lá com a Al-Qaeda, né, sobre abrir uma igreja lá para distribuição de cesta básica, você vai ver o que vai acontecer lá. Então, defesa nacional é uma coisa necessária. Os seres humanos não são bons, a gente está em risco. Imagine que um maluco aí decide guerrear contra o Brasil. Será que eu e você teríamos capacidade de ter exército próprio para poder defender nossas famílias? De forma alguma. O governo tem essa responsabilidade de nos assegurar aí contra essas coisas. E o último aí, os impostos, que tá tudo, inclusive, a gente nem terminou de ler aqui o texto. Verso de número 5 e 7, né? Verso 5, eu tô em outro texto. Leia você esse último. Versículos 6 e 7, que é justamente sobre esse assunto. Porque esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto. Portanto, dai a cada um o que deveis, quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E aqui eu lembro a palavra de Jesus. Jesus, quando foi questionado a respeito de pagar tributo a César, ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E ele foi acusado exatamente disso, do contrário, né? De querer tomar o trono de César. Exatamente, né? De querer não pagar tributo a César. Então, meus queridos, a gente vê aí que o tributo é uma coisa que faz parte, sim, da nossa sujeição às autoridades. Deus colocou isso para que eles pudessem.
Como é que eles vão proporcionar defesa nacional, pagar exército, soldados, treinamento, armamento? Como é que eles vão garantir o bem-estar e os bons modos, infraestrutura, colocar aí rédeas, criar leis, trabalhar em cima de leis, trabalhar dentro de engenharia, arquitetura, para poder tratar aí de um bem-estar nacional? Como que eles vão garantir oportunidade de justiça sem pagar os custos de um juiz que venha viver aí disso daí? E punir os criminosos, né? Cadeia, sistema prisional, uma série de outras coisas que a gente poderia citar aí. Precisa de tributos, precisa de uma série de coisas, né? Então, é necessário sim. É necessário, então, a gente entender essa questão. Queridos, a gente aqui vai ter que parar por aqui a nossa live. A gente vai ter que encerrar, mas a gente não queria terminar, mas as nossas assistentes aqui deram uma baita bala fora com a gente aqui. E a gente vai precisar então encerrar nossa live, mas agradecemos aí. Nós aprendemos muita coisa hoje, né, Naor? Aprendemos sim. Eu queria só encerrar com um texto, Por favor. porque a gente não pode se basear nossos argumentos apenas numa coisa. Porque, por exemplo, nós estamos pegando só o argumento de Paulo a respeito de uma carta que ele escreveu aos Romanos, ok? Mas o apóstolo Fora Pedro... os textos aí que estão... Fora os textos. Mas nós temos o texto de Pedro também, que fala sobre essa submissão à autoridade. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, olha só como que ele coloca. Por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens, seja rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Olha aí. Honrando ao rei, honra seu Senhor também. São ministros de Deus, né? Exatamente. Então, que nós precisamos aprender que a autoridade é constituída, seja ela ímpia ou não. Deus colocou autoridade para ela nos servir nesses quesitos e também para ser Deus aqui ajudando a sociedade a não ir a morro abaixo, né? Não ir aí pro beleléu, vamos colocar assim, né? E eu quero terminar falando o seguinte. Vou colocar essa questão, essa pergunta para você. Fica aí meditando nisso. Se você não consegue honrar a autoridade que você vê, a autoridade humana, você honrará a Deus quem você não vê? Exato. Se você não teme aos homens, às autoridades constituídas por Deus, você não vai honrar a Deus, a autoridade suprema. É verdade. Então, meus queridos, que nós possamos, aproveitando esse ensino, possamos orar pelas nossas autoridades. Estão passando por um momento difícil. Não é fácil gerenciar um país, um estado, não é. Um município nas situações que nós estamos vivendo. E eles precisam mais do que nunca da nossa oração. E sujeição também, para que a gente possa num andar melhor aí, contribuir para que tudo vá bem, né? Dentro dos limites, lógico, mas a gente precisa agir aí com sensatez, lembrando que nós estamos honrando a Deus quando estamos honrando nossas autoridades. Ok. Amém? Amém.